Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e aqui comigo, como sempre, ele, o meu parceiro, o Rê Guerra. Fala galera! Então hoje nós daremos sequência ao nosso vídeo falando sobre a NBA, né? Liga que começou aí há pouco mais de uma semana e já tá com tudo, muitos times cumprindo aquilo que a gente esperava. Em compensação, outros decepcionando e jogadores machucados. Temporada já começa a tomar o seu formato, ainda é muito cedo, sempre é bom lembrar, a NBA tem 82 jogos, os times aí jogaram entre 4 a 5 jogos, né, até o momento. Então muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar, porém, fica... Tem pelo menos, né, o Spurs jogou 3 só. Exato. Tem times que nem tem 4 jogos, como é o Spurs, que faz hoje a sua quarta partida contra os Clippers, hoje tá gravando na quinta-feira, dia 31, né, o dia das bruxas. Então, aquela bruxa do Kawhi, infelizmente, deve acabar com a gente hoje. A verdade é essa. Mas, enfim, a temporada é curta, mas já dá pra tirar algumas impressões. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso vídeo de hoje. Pra começar, o primeiro tópico que a gente separou aqui, a gente ia falar do Golden State Warriors. A princípio, o que a gente tinha em mente em discutir os Warriors aqui era se esse time ia pros playoffs ou não. Nós dois cravamos o Golden State nos playoffs nessa temporada. A gente até, quando a gente fez as nossas previsões de início de temporada, a gente até falou que não entendia como alguém podia encarar o Warriors como uma equipe que não fosse cascar os playoffs, pelo talento com Steph Curry, D'Angelo Russell e Draymond Green. Porém, o que a gente não enxergou é a fragilidade do elenco e principalmente a fragilidade defensiva desse elenco, né? Um time que não consegue parar absolutamente ninguém. Todo jogo é uma avalanche de pontos e muito fácil. Na última partida, o Warriors saiu tomando um pau do Phoenix Suns, que está sem o seu pivô, o DeAndre Ayton, é bom lembrar, foi suspenso por 25 jogos por uso de substância ilegal. Então, no primeiro quarto, o Warriors estava tomando de 40 a 14, se eu não me engano. Imagine, do Suns. Se fosse isso 1 ou 2 temporadas atrás, as pessoas iam falar que a gente estava ficando louco, mas não, é verdade, aconteceu. Só que agora a discussão já não é mais essa, né? Porque além da surra que os Warriors tomaram do Suns ontem, tomaram outro baque também, que foi a lesão do seu principal jogador, do seu maior ídolo, Stephen Curry. O Curry quebrou a mão ontem, ainda não existe nenhum prognóstico definitivo do que vai acontecer, tudo indica que ele vai precisar de cirurgia, então deve ficar um bom tempo parado. Acho que teria condições de voltar ainda nessa temporada, porém, se os Warriors continuarem com essa campanha fraca, não faz sentido botar de novo o Curry e nem o Klay Thompson, né, que ninguém sabia ao certo ainda também se ele estaria pronto para voltar essa temporada ou não, mas de novo com esse desempenho patético, o que tudo indica, os dois principais jogadores, né, os Splash Brothers, talvez não, o que tudo indica é exagero, mas não será surpreendente se a gente não vê mais nem Stephen Curry nem Klay Thompson em quadra na NBA nessa temporada. Mas a pergunta que eu vou deixar aqui pro Rê é: a temporada dos Warriors acabou? Difícil achar que não, né? Eu acho que esse time do Warriors ele ainda não estava definido. Eu acho que eram muitos jogadores novos, eles perderam muitas peças agora, eles tiveram que meio que improvisar, trazendo peças que não eram muito conhecidas ainda, não tinham muita experiência e que não tinham praticamente nenhuma experiência juntos. Então esse time ainda teria que ter tido mais tempo para evoluir um pouco, para treinar melhor, para acertar as rotações defensivas e assim por diante. Mas começou muito mal, estava muito fraco e o principal era 2 pontos principais. O primeiro era muito fraca a defesa, muito fraca. E o segundo era a falta de criação no ataque. Você tem o Steph e o D'Angelo Russell, e fora eles praticamente ninguém fazendo nada. Nem Jordan Poole começou bem, que era um que muitos tinham ele como começando bem, já fazendo várias cestas de 3 a partir do começo da temporada, já porque era uma das especialidades dele, por isso que ele foi draftado. Mas nem ele começou bem, e assim, sem o time conseguir criar jogadas, criar cestas fáceis para os outros jogadores, é muito difícil ver esse time fazendo alguma coisa. Então eu acho que, por acaso, essa lesão para o Steph foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Uma lesão na mão esquerda, que não vai afetar o arremesso dele. A mão quebrada é uma coisa que não tem muito efeito depois, não tem muitas sequelas quando voltar. Ele tinha machucado o dedo, né, nos playoffs, temporada passada. Pois é. Da mão esquerda. Então é uma coisa que
é o melhor caso possível, porque o Steph teria que se esgotar nessa temporada para tentar carregar esse time, e daí poderia ter uma outra lesão um pouco mais feia aí mais pra frente, uma coisa do tipo que o Clay teve na temporada passada, ou até o que o Durant teve. Então, a melhor coisa possível, se duvidar, para esse time do Warriors foi o que aconteceu, deixa o Steph descansar. Esse time que está em quadra agora não tem mais pretensão nenhuma, então eles vão jogar basicamente para entrosar o time. É bem possível que eles fiquem com um bom pique aí no próximo draft, que pode reforçar um pouco mais a equipe ainda. A única coisa um pouco mais triste aí para quem tá torcendo é que agora acho muito difícil de fazerem a troca do D'Angelo Russell, porque acho que o D'Angelo Russell, essa foi uma das coisas que marcou para mim, ele não encaixa mesmo nesse time. O estilo de jogo dele não encaixa com o Warriors. O D'Angelo Russell é um cara que não gosta de jogar no catch and shoot, né? Ele gosta muito de driblar a bola, ele depende muito da pick and roll, e a pick and roll é um estilo de jogada que, apesar de ser o principal, basicamente hoje da NBA, tem muito pouca movimentação no ataque, envolve muito poucos outros companheiros do time. É basicamente uma jogada entre 2 jogadores do ataque e os outros 3, na maior parte das vezes, ficam assistindo. Por isso até que o Steve Kerr não gostava de fazer isso no ano passado. Muita gente questionava ele falava: eu prefiro a movimentação dos jogadores e da bola, que eu concordo com ele. E por isso o D'Angelo Russell ele não se encaixa muito bem nesse time. Eu estava torcendo para ele ser trocado, mas agora acho difícil isso acontecer. Provavelmente vai acabar ficando o D'Angelo Russell mesmo. Eles vão tentar entrosar esse time um pouco mais e, fora isso, basicamente acabou a temporada do Warriors. Não tem mais o que esperar agora. O que tudo indica agora, o Russell vai ser o principal jogador, né, o líder ofensivo dessa equipe. Como a gente falou aqui, o roster foi muito mal montado, a verdade é essa. A gente não tinha tido essa leitura, mas realmente não tem muito com o que trabalhar. Ali foi a temporada cedo. Os Warriors é uma das equipes que teve uma das pré-temporadas mais curtas, então que não treinou. Então acho que é normal esse desentrosamento logo no início. O que não é normal é esse nível tão fraco de basquete que a equipe vinha apresentando. Eu até já ia mudar minha previsão se o Stephen Curry tivesse saudável, não tivesse acontecido essa lesão ontem do Curry. Eu ia dizer que eu ia mudar meu palpite. Eu já não estava acreditando mais que esse time poderia se classificar. Não ia achar impossível, né? Até porque se acontecesse uma mágica e o Klay Thompson voltasse, por exemplo, o time poderia mudar completamente. Mas as impressões dos 3-4 primeiros jogos foi algo surreal, se tratando de um time que era para estar brigando no topo, e eu até achava que os Warriors, uma vez classificando nos playoffs, podiam, quem sabe, até brigar por título. Mas o que a gente viu nessas primeiras partidas passou longe de ser verdade. Não jogaram sem o Willie Cauley-Stein, que foi fazer sua estreia só na partida contra o Suns, né, na partida de ontem. Mas imaginar que o Cauley-Stein fosse fazer uma diferença gigantesca na equipe. Pivô que veio do Sacramento, né, um bom pivô, mas não ia ser ele o cara que ia mudar completamente o patamar do time. Foi um time, falei, são 4 jogos apenas de 82, mas foi muito, muito ruim o que os Warriors apresentaram. Esse seria o meu palpite aqui, que mesmo se o Curry não tivesse machucado, esse time não ia se classificar para os playoffs nessa temporada. Eu não sei, uma coisa que ficou marcada eu fiquei muito decepcionado com o Bob Myers, o GM do Warriors, porque esse time vinha sendo muito bem montado já fazia anos, e o que ficou claro para mim, pelo menos, é que parece que quem tinha entregado a base para ele tinha sido o Jerry West, que foi quem draftou Steph, Draymond, Clay, foi quem montou essa base que veio aí a ganhar 3 títulos e disputar 5 finais. E daí pra frente o Bob Myers meio que tentou segurar só, e nesse ano ele não conseguiu fazer nada de muito especial. Agora, eu não sei qual que seria, difícil dizer qual que seria o futuro desse time depois que eles estivessem já um pouco mais entrosados, porque o Steph, eu não duvido nada do Steph. O Steph começou bem o ano pra mim, mesmo a temporada, mesmo o jogo que ele teve. O primeiro jogo, se não me engano, ele fez 21 pontos e teve 8 turnovers. Pra mim, mesmo assim, eu achei que aquele jogo ele jogou muito bem. Ele fez o que ele podia. Ele corria pela quadra, ele tentava entregar bolas para os companheiros de equipe chutarem. Ele arremessava, ele fez umas jogadas até que, pra mim, já estão entre os highlights aí da temporada até agora.
eu acho que ele tentou. E isso já era muito mais do que muitos outros até dentro do Warriors fizeram. E agora a gente não tem mais nem que especular, né? Daqui pra frente, Draymond e o D'Angelo Russell passam longe de ser suficiente pra carregar esse time. Então, vamos esperar pra ver. Provavelmente vai ficar aí disputando na loteria pra ver qual pick do ano que vem, do draft do ano que vem eles vão receber. Acho que dizer que vai ser o pior time da NBA é exagero, mas vai ser um dos piores times da Conferência Oeste, que é uma conferência muito forte, sem sombra de dúvidas. Então, você que é fã do Warriors, que se acostumou a ver seu time vencendo jogos temporada após temporada e títulos, né, que é o mais importante de tudo, chegando na final, né, foram 5 finais consecutivas. Tire um ano aí de férias em relação a vitórias, né? Óbvio, ninguém abandona o time, mas acompanhem com essa outra visão, tentar ver o que dá pra tirar dessa equipe pro futuro, porque o Curry já tem 31 anos, né, mas ainda é muito novo e tá com o físico em dia, então o Clay e o Draymond Green ainda acho que nem fizeram 30 anos, estão também beirando os 30 anos, mas então esse trio tem ainda pelo menos uns 3, 4 anos pra jogar em alto nível, e o trio por si só já é um ótimo trio para montar uma equipe em volta, desde que isso seja feito com eficiência, para a equipe voltar a sonhar com o título da NBA. E como eu disse, eu acho que isso foi até bem positivo pro Warriors, porque agora o Steph pode só trabalhar o condicionamento dele pro resto dessa temporada, não precisa se preocupar com uma lesão mais feia. E ano que vem, tendo Steph, Clay, Draymond, o Jordan Poole, que deve se desenvolver um pouco mais nessa temporada, Kevin Looney deve se desenvolver mais nessa temporada também, e devem ter um pique decente pro ano que vem, que é coisa que eles não têm faz tempo. E talvez D'Angelo Russell, talvez trocar ele por alguém que se encaixe melhor no time. Pro ano que vem o Warriors parece bom, na verdade, principalmente agora. Antes eu tava um pouco pessimista, achava que o Steph ia ter que se esgotar muito nessa temporada sozinho. Agora não, agora eu acho que o ano que vem pro Warriors parece promissor. Só repetindo, resta agora pros torcedores do Warriors esperar. Bom, um time que, ao contrário de Golden State, também tinha muitas expectativas, talvez ainda mais expectativas do que os Warriors nessa temporada, e vem cumprindo essas expectativas, é o Los Angeles Lakers. O time que estreou perdendo para os Clippers, e naquele confronto, acho que o que a gente comentou até aqui, né, o que ficou evidente foi a diferença de qualidade do roster, do elenco completo, né, porque se contar ali do 1 ao 10, né, todos os jogadores de Clippers mostraram qualidade, e não foi o que aconteceu com os Lakers, né. Mas aquele é só o primeiro jogo da temporada, agora a gente teve uma amostra um pouquinho maior, repetindo sempre, ainda é muito cedo, mas o que a gente não duvidava era do talento e do entrosamento entre Anthony Davis e LeBron James. O LeBron não dá nenhum sinal de que vai baixar seu nível essa temporada, muito pelo contrário. Essa temporada passada ele jogou um pouco abaixo. Acho que era por uma meio que injeção de saco de jogar com um time que não ia dar certo, e culpa dele também de não ter feito aquele time funcionar, é óbvio, não pode tirar a culpa dele, mas agora que ele joga com um dos melhores jogadores da NBA, o Anthony Davis ao seu lado, ele tá motivadíssimo de novo, e ele tá motivado em fazer o Anthony Davis jogar bem, isso que é legal. A gente sabia que se essa dupla se entendesse ia ser muito difícil parar, e é isso que parece, pelo menos. Ainda o elenco continua com a mesma opinião, que não foi montado da melhor maneira que devia ter sido montado, mas eu tenho só expectativas altas para esse Lakers, mesmo que eu torça contra eles, já falei aqui várias vezes. Tô me divertindo de ver esse time jogar, porque Anthony Davis, para quem não torcia pro Lakers, eles não assistia todo o jogo do Pelicans, porque não passavam muitos jogos, né? Pode estar surpreendido com o que o Davis vem jogando, mas esse é o nível já do Davis há algumas temporadas. Sempre quando ele tá em quadra, ele é um dos principais jogadores da NBA, mas um dos principais jogadores mesmo, não entre os 15, 10 melhores. Ele tá ali entre os 5 melhores jogadores da liga, um dos caras mais dominantes, mais difíceis de parar, pelo seu tamanho, pela sua técnica. O que a gente viu na última partida dos Lakers, que foi contra o Memphis Grizzlies, né? Foi um show do Anthony Davis, né? Óbvio, ele foi pro linha de lance livre mais de 20 vezes,
Mas quem assistiu o jogo pode ver que nenhuma falta foi inventada, nada do tipo. O Memphis não tinha resposta, não sabia o que fazer com o Anthony Davis, indo com muita vontade pra cima, né, pra cima da cesta, e com aquele... Ele controla a bola muito bem para um cara da altura dele, ter toda aquela qualidade. Então, eu acho que os torcedores do Lakers devem estar sorrindo, porque eu, repetindo, mesmo que o time ainda tenha defeitos na montagem do elenco, eu ainda acho que precisava de um armador que chutasse a bola. O Rondo deve estrear daqui a pouco. Caio Kuzma ainda não jogou, que deve ajudar bastante o time também, porque é um bom arremessador. Mas eu queria ver um armador, um guard ali que pudesse chutar de 3 com maior qualidade. Mas enfim, isso acontece. Não tem nenhuma equipe que seja perfeita na NBA nessa temporada, isso que é legal, por isso que a temporada está tão em aberta. E os Lakers vão se manter no topo. Eu acho que até brigar pelo título da conferência na temporada regular, que era algo que eu não acreditava. Sinceramente, não vi o Lakers como possível número 1. Ainda não seria o meu palpite para terminar como primeira posição, mas não ficaria surpreendido. E acho que eu vou ter que discordar de umas coisinhas aí que você falou, uma coisa ou outra. A primeira eu acho que o LeBron tá mostrando sinais de envelhecimento. Eu acho que até mais do que eu esperava, pra falar a verdade. Eu acho que ele não tá tendo o mesmo impacto no jogo. O aproveitamento dele tá muito pior, inclusive de perto da cesta, que é uma coisa que é meio chocante. O LeBron sempre foi um dos que teve maior aproveitamento da liga. Aliás, da história. Perto da cesta, e esse ano não vem sendo a mesma coisa. Ele tá sofrendo mais para ganhar dos marcadores na explosão inicial, então ele chega mais bem marcado perto da cesta e tá sofrendo, o aproveitamento dele vem sofrendo com isso. Se você olhar para os números dele, às vezes não parece, mas assistindo o jogo você percebe que na grande maioria dos jogos, bom, foram poucos até agora, mas quase todos até agora, o LeBron James chega no final do terceiro quarto com 10, 12 pontos. E daí, de repente, no quarto, quando o jogo tá ganho e eles tiram os titulares, o LeBron fica em quadra mais 4 minutos e ele arremessa todas as bolas daí pra frente. E daí ele sai do jogo com 20 e poucos. Isso é uma coisa que tá se repetindo agora. Uma das coisas que ficou muito claro pra mim é que não tem mais dúvida que o LeBron não é o principal jogador do time mais. Anthony Davis tá destruindo, tá jogando muito. É impressionante mesmo. O que ele fez contra o Memphis foi um absurdo. Apesar de que uma das coisas que eu queria falar aqui, uma das coisas que me deixa indignado assistindo a NBA são os técnicos que tiram o jogador de quadra quando ele tá com 3 faltas no segundo quarto, 4 faltas no terceiro quarto, só por tirar. E daí, basicamente, foi o que aconteceu no jogo contra o Memphis. O técnico do Memphis tirou o Ja Morant, o Jaren Jackson Jr., e o Valanciunas do jogo. E o que aconteceu? O jogo estava empatado. E o Lakers marcou 22 pontos em seguida. 22 pontos contra 0 do Memphis. Por quê? Porque ele estava salvando eles pro quarto, quando daí o jogo já tinha acabado. Basicamente, eles entraram no quarto, jogaram 3 minutos e tirou eles de volta porque não tinha mais o que fazer. O jogo já estava perdido, então deixa os reservas jogarem. Então foi meio... Olhando o placar do jogo, dá uma impressão diferente do jogo. O primeiro e o segundo quarto foram bem disputados, o terceiro quarto estava disputado até eles saírem do jogo e daí o Lakers disparou. Mas é isso, eu acho que o LeBron ele tá mostrando alguns sinais, eu não acho que tá tão positivo. E uma das coisas que eu acho preocupante aí é, por exemplo, já o Anthony Davis tinha lesionado o ombro dele. Não foi nesse jogo, foi no jogo anterior deles. E voltou a sentir. Exatamente, contra o Hornets. E agora, no jogo contra o Grizzlies, ele saiu de quadra, ele foi até o vestiário para fazer tratamento, uma hora ele voltou e estava com compressa na lateral da quadra. Isso é preocupante, porque o Anthony Davis ele tá tendo que jogar muito para esse time. Não só a quantidade de minutos, mas o esforço que ele tem que fazer nesses minutos que ele joga. Ele é a principal peça defensiva do Lakers e ele é a principal peça ofensiva do Lakers. Ele tá fazendo tudo dos dois lados da quadra. Então, o ataque está sendo guiado por ele, né? É ele que, basicamente, o Lakers está trazendo aí de volta o estilo de jogo que já tinha, muito da NBA já tinha um pouco abandonado. Não é só o Lakers que está trazendo de volta, mas eles são um deles. Que é aquele jogo a partir do low post, né? Meio que do garrafão. O Lakers, o Anthony Davis recebe a bola lá, ele distribui, daí a partir daí, quando vier uma marcação dupla, ou então ele vai para cima quando ele tem um defensor que é positivo para ele, que confronto seja positivo para ele.
Então é interessante ver esse time do Lakers jogar, mas assim, eles estão exigindo muito do Anthony Davis, e o Anthony Davis é um cara que já é conhecido por ser um pouco frágil fisicamente. Então precisa ver, é um pouco preocupante aí até quando eles vão conseguir fazer isso. Aliás, eu me surpreendi ontem que eles não tiraram ele de quadra quando ele sentiu. Ontem no jogo contra o Grizzlies, que eles não tiraram ele de quadra quando ele sentiu o ombro, porque se fosse o meu time eu teria tirado. Ele é muito mais importante pro resto da temporada do que para um jogo. Então tem que ver até onde que vai isso daí. Essa é uma das coisas que me preocupa um pouco. Quando o Kuzma voltar deve melhorar um pouco. Agora, isso que você falou é verdade, então é meio preocupante a falta de arremesso deles, de 3 pontos principalmente. Por enquanto é só o Troy Daniels, é o único que está arremessando bem, e mesmo assim não é o mais constante. Então parece que esse time do Lakers ainda não está 100% montado ainda. De repente uma troca ou outra ainda pode fazer sentido para esse time para melhorar eles um pouco mais. E a outra impressão que fica também é essa, que eles não são tão profundos. Tem muitos jogadores jogando no Lakers que não jogaria em quase nenhum outro time que está disputando o título, né, na teoria. Então, sei lá, tem coisas positivas, o time está melhor do que eu achava, para falar a verdade, mas tem algumas coisas também preocupantes que eu não sei até onde vai isso daí. E eu não sei se... Por exemplo, o Rajon Rondo voltando, eu não sei se ajuda muito. O único criador de jogadas para mim nesse time hoje é o LeBron. Com certeza. Rondo e LeBron jogando ao mesmo tempo, acho que não vai ser o que acontecer, né? Porque o LeBron é o armador do time no momento. Mas eu fiquei animado com esse Lakers, mesmo torcendo contra. Eu acho que me surpreendeu. Nessas 4 primeiras rodadas do Lakers, mais me surpreenderam positivamente do que negativamente. Mas enfim, seguindo, agora a gente vai dar início, nós vamos dar início aos nossos destaques dessa primeira semana e meia da NBA, nossos destaques positivos e os nossos destaques negativos. Vamos começar pelos positivos. Eu vou aqui dar 2 times que me surpreenderam bastante nessa temporada, um em cada conferência. 2 times que eu apostei para estarem nos playoffs. O primeiro desses times, eu vou puxar minha sardinha, que é o meu San Antonio Spurs. É verdade que nos 2 primeiros jogos, o Spurs está 3-0, né, e hoje enfrenta o Clippers, o seu primeiro grande desafio. Mas nos 2 primeiros jogos, o Spurs pegou o Knicks e o Wizards em casa. E a terceira partida foi contra o Blazers também em casa. Então o San Antonio venceu os 3 primeiros jogos e os 3 jogos em San Antonio, lá no Texas. Mas o que me surpreendeu positivamente vendo esse time do Spurs foi também como o elenco é bem montado. Como todos os jogadores em quadra conseguem jogar bem e manter o nível. O time na última partida pegou o Blazers, né, um grande adversário. Blazers, que era um time que eu não apostava no início da temporada, mas não porque eu não confiasse tanto no time ou duvidasse do seu talento, mas principalmente por causa da disputada conferência, que era a Conferência Oeste. Como eu falei, o Warriors para mim era um time que ia classificar, e agora a gente sabe que não, e como eu repetindo mesmo, se o Curry estivesse jogando eu ainda teria minhas dúvidas se classificasse. Mas eu gosto de quase todos os jogadores do Spurs. A única coisa que me deixa triste foi ver o Davi Bertans, o letão, que era o meu crush da NBA, ruivo maravilhoso, arremessando de tudo que é jeito de 3 e arremessando muito bem, que não tá mais lá em San Antonio, tá no Washington Wizards, né, e jogou muito bem contra os Spurs. Mas voltando pro Spurs, como eu falei, todo mundo que entra em alto nível. O backcourt do Spurs está muito legal de ver, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com o DeJounte Murray, voltou, tinha rompido o ligamento, ficou de fora a temporada inteira, temporada passada, né? O cara jovem ainda, está só em sua 3ª temporada, voltou com tudo, traz uma velocidade nova à equipe que não jogava bem em transição temporada passada, agora tem essa carta na manga. O time ainda não chuta muito de 3, a verdade é essa, mas já também começou a arremessar melhor que a temporada passada. O Derrick White continua a se desenvolver. E o DeMar DeRozan e o LaMarcus Aldridge são os principais jogadores dessa equipe na hora que o jogo precisa ser decidido, né? Como eu já falei aqui, o DeRozan tem todos os seus defeitos e eu já me frustrei bastante com ele nos playoffs, principalmente na temporada passada. O Aldridge o mesmo, que às vezes parece que não quer nada com nada, mas são 2 jogadores que, principalmente em temporada regular, nos playoffs eu continuo não confiando muito neles, sinceramente. Mas em temporada regular, quando o jogo está equilibrado na final da partida, você tendo 2 jogadores como eles, você sempre vai ter uma chance de vencer, porque eles conseguem fazer cesta muito fácil. E o meu destaque positivo no leste é o atual campeão, Toronto Raptors, e
Fala, pô, é fácil não escolher o time que foi o campeão, mas a gente sabe, né? O Raptors perdeu só o seu principal jogador, e na minha opinião, já falei aqui, o melhor jogador da NBA no momento, que é o Kawhi, e o Raptors vem mantendo um bom nível. Perdeu o Danny Green também, que e o Danny Green, exato, defensor, uma peça importantíssima defensiva no time, mas os Raptors vem mantendo o nível, e o Pascal Siakam parece que evoluiu ainda mais, né? Já depois de ter sido coroado como o jogador que mais evoluiu temporada passada, merecidamente, nesse início aqui parece que deu um passo a mais. Parece que pode ser aquele cara, pode ser um franchise player, pode ser um jogador que pode liderar uma equipe, principalmente na Conferência Leste, repetindo que a diferença de talento é bem considerável em relação à Conferência Oeste. E o VanVleet também, né? Continua jogando bem, o que parecia depois daquelas... Já no final de conferência que ele jogou bem, mas depois das finais que teve aquela série espetacular contra o Warriors, né? Contribuindo muito do banco. Então, o Marc Gasol ainda é o único que não engrenou, mas pra mim é normal um jogador mais velho que jogou a temporada e meia até o final e jogou o Mundial de Seleções sendo campeão. Também, normal o Gasol ainda tá meio fora de forma. Mas os Raptors, pra mim, eu tinha cravado os Raptors nos playoffs, acho que tinha cravado eles em quinto, se eu não me engano. Eu acho que eles vão brigar ali no topo do leste mesmo, com o Celtics, Heat e eventualmente o Pacers, para conseguir a terceira, quarta e quinta posição na Conferência Leste. Esses são os meus dois destaques. Spurs na Conferência Oeste, Go Spurs Go, e Raptors na Conferência Leste. Meu medo é hoje o Spurs tomar uma surra do Clippers, o que eu não acho impossível e eu quebrar a cara, mas faz parte. Eu gostei dos seus destaques, os dois são de verdade. Bom, o Spurs acho que não é muita surpresa, o time é a organização mais bem administrada da liga, muito bem treinado, o melhor técnico da história, eu acho, na minha opinião, e tem muitas peças muito boas, então eu acho que não é nenhuma surpresa mesmo. O Raptors, o que o Pascal Siakam tá jogando é uma surpresa pra mim. Eu não esperava que o pulo que ele desse pra esse ano fosse tão grande. Ele tá liderando a equipe mesmo e com folga. O arremesso de 3 dele, que na temporada passada era um pouco inconsistente, não era ruim, mas era inconsistente, e era muito mais do canto. Hoje ele tá above the break, como eles chamam lá, naquela parte mais distante da cesta, do arremesso de 3, e ele tá caindo como se não fosse nada, tá surpreendendo muito. Ele tirou o pé um pouco defensivamente, né, mas eu acho que é de se esperar de um cara que vai ser aí, sem dúvida, a principal opção do time no ataque, então faz parte isso. A única coisa que me preocupa um pouco no Raptors é o Marc Gasol. O Marc Gasol tá... Não tá... Eu não tava esperando muita coisa dele e ele tá entregando menos do que eu esperava. Acho que a idade chegou de verdade pro Marc Gasol e tá difícil agora de se manter. Mas são duas boas escolhas. Agora, eu vou te falar que eu não tava achando que era isso que a gente ia fazer, de um de cada conferência. Então eu tive umas ideias aqui, mas pode se quiser... ser, não, foi... Se quiser me interromper, fique à vontade aí. Se quiser adicionar... Fique à vontade. Aqui é permitido tudo, só não desrespeitar a lei de Gil. Isso. Mas então, seguindo, eu tenho alguns destaques que eu acho que estão excelentes. O primeiro deles é um que pode surpreender, porque a campanha deles está muito, muito ruim até agora. Mas é o Pelicans. Eu gostei muito de ver esse time jogar. Esse time tá bem montado, a defesa deles é boa, é um time muito rápido, usa muito ritmo rápido de jogo para surpreender os adversários, joga muito bem na transição, criação de jogada eles têm tranquilo, arremesso eles têm, tá faltando o Zion nesse time para deixar esse time um pouco mais redondo, mas eu gostei muito de ver por enquanto. Acho difícil agora, infelizmente, porque eu acho que o Zion vai ficar muito, muito tempo de fora, acho difícil eles chegarem nos playoffs, infelizmente, mas olha, é um dos times que eu mais gostei de ver até agora. Eu acho que se for as campanhas de toda a NBA até agora, eu acho que é a única campanha que não condiz com o nível da equipe. Porque se olhar aqui, não tem tanto as equipes que estão com boas campanhas e as equipes que estão com mau desempenho, né, com mais derrotas do que vitória. Acho que nenhuma dessas equipes tá errado. Nenhuma teve sorte ou azar. Acho que os Pelicans são os únicos que a gente pode dizer que 0-4 é uma campanha mentirosa. O time não tá jogando mal pra estar tão mal colocado assim. É verdade. Tem um que eu acho que talvez eles estejam um pouco... Eu não sei se eu confio tanto neles ainda, pra falar a verdade, que é o Mavericks.
que é um dos destaques que eu tinha também. Eu acho que esse time é sensacional ver Luka Doncic e o Porzingis jogando juntos. Eles têm um pouco de profundidade, eles têm jogadores que jogam bem no ataque, mas a defesa desse time ainda me preocupa. Eu acho que eu não vejo essa defesa como uma ameaça para nenhum time na liga. E não só a defesa, mas a rotação defensiva deles está muito fraca. O Rick Carlisle, que é um dos melhores técnicos da NBA, está me decepcionando com isso. A rotação deles está muito fraca. Eu não vejo eles conseguindo manter uma campanha de tão alto nível assim por muito mais tempo. Eu não sei. Eles já enfrentaram o Nuggets, que é um dos melhores times da liga, e conseguiram vencer o Nuggets. Fora de casa, né? Que pra mim me surpreendeu. Foi o melhor resultado deles, com certeza. Mas eu não sei, eu acho que tá um pouco enganoso por enquanto. O ataque deles é sensacional, a defesa não tá muito fraca pra mim. Assistindo ela tá muito fraca. Então vamos ver até onde vai isso daí. Agora, uma coisa também que vale a gente destacar, né, é a diferença entre as duas conferências. Na Conferência Oeste tem 10 times que ganharam mais da metade dos jogos. Na Conferência Leste tem 4. A diferença entre as duas isso não é nenhuma surpresa, né? Nenhuma. Mas é chocante a diferença, é enorme. E fora outros, tem alguns que vale mencionar aí só. Por exemplo, o Hawks tá jogando de um jeito legal, tá com muita velocidade, tá gostando de ver também. Trae Young com começo sensacional. Perfeito, quase. O Celtics acho que encaixou melhor do que eu achava até. Também o encaixe das novas peças. 76ers, que era um time que eu esperava bastante, não tá me decepcionando. Eu esperava muito na defesa, e a defesa deles é sensacional. Eles têm que lidar aí com o problema da falta de arremesso que eles têm, é verdade. Tem que ver como vai dar um jeito nisso daí. O Ben Simmons falou e voltou a jogar do mesmo estilo dele de sempre, ali embaixo da cesta. Então, vamos ver como eles vão... Chocante perceber que vídeos e treinos com ginásio vazio e jogando contra amigo de arremesso não significam nada, né? Pois pela terceira temporada seguida. É só a terceira temporada seguida que a gente viu isso, exato. Que estranho. Não, dessa vez não foi. Arremessar de 3. Olha só como ele tá arremessando contra o amigo de 1,50. É triste ver isso. É triste porque eu tinha esperança. Esse cara, ele podia ser fácil concorrer ao MVP se ele arremessasse um pouco. Se ele arremessasse bem, ele seria o melhor jogador da NBA. Se arremessasse bem, né? Não de qualquer jeito. Mas se fosse um bom arremessador mediano pra bom, ele seria o melhor jogador da NBA. Exatamente, é triste ver isso. Mas então, e o Timberwolves também é um time que tá me agradando, tá melhor do que eu esperava. O Karl Anthony Towns tá jogando um absurdo, Andrew Wiggins tá jogando bem, Jeff Teague tá jogando bem. Esse time tá bom, ele tem várias peças, ele consegue ter umas peças que são ali, como que se diz, intercaláveis ali. Então eu tô gostando também do Timberwolves. E assim, tem outros destaques, mas aí são coisas até semana que a gente vem, vai né, também, né? Exatamente. Tem coisas pra aí. O Wolves a gente sabe, né? Exatamente. O Wiggins, né? Puta que pariu. Exatamente. É mais um que também tô gostando. Nossa, jogou demais essa primeira semana o Wiggins. Foi muito legal de ver. Mas não vai durar. Vou ficar bem... Eu não duvido nada também. Vou ficar bem chocado se durar. Então, já que eu sempre tô dando isso, e os destaques negativos? Quais são os times que mais se decepcionaram nesse começo? Aí, bom... E até jogadores a gente pode colocar também, né? Não sei se tiver algum destaque negativo em relação a algum atleta. Também, por mim. Fique livre. Dá pra encaixar. Destaque negativo, fora o Warriors, que eu acho que é o claro, né? De todo mundo. O Kings me deixou bastante triste. Kings teve um azar enorme no primeiro jogo. 2 jogadores saíram machucados do primeiro jogo e eles perderam por semanas, que é o Marvin Bagley, um dos que eu mais esperava. E na primeira partida também o De'Aaron Fox ficou pendurado por falta logo no início, né? A partida contra o Suns. Isso. Eu assisti esse jogo também. Então já comprometeu todo o desempenho ali. Muito triste. Mas daí desandou de uma forma... Desandou. Tá louco. Nossa. Desandou. Sem o Marvin Bagley complica bastante também. Ele é uma peça importantíssima para esse time. E deixa triste de ver, porque esse time podia ser muito melhor que isso. Eu ainda não tô convencido que a temporada deles vai ser horrível, mas eu queria ver mais deles. Mas pra lutar pro playoffs já começa a ficar, né, meio assustador, né, a situação. Sim, bem assustador. Então, e esse era o objetivo do time, mesmo que fosse difícil, né, esse era o principal objetivo, e o time tinha possibilidade sim. Então... Exatamente, e assim, é no Oeste. Se fosse no Leste, de repente você consegue se classificar com 38 e 44. Exato. No Leste. Mínimo 41 ali. No Oeste, sem chance. E outro time que me decepcionou é o Pacers.
O Pacers é um time que eu gosto bastante desse time na teoria, mas tá faltando muita criação de jogada própria pra eles. O Malcolm Brogdon é o único que consegue o próprio arremesso. E ele não é essa a melhor virtude dele. Não é essa a melhor virtude dele. Ele, jogando como catch and shoot, ele é melhor ainda. Então, assim, não tá faltando alguém que tenha habilidade de driblar a bola, de criar jogadas para si próprio e para outros. Tá faltando muito isso nesse time. Eu até tinha falado antes de começar a temporada. Você lembra de como a minha ideia de trocar o Brogdon pelo D'Angelo Russell ia ajudar os dois times? E ajudaria mesmo. O Pacers precisa desesperadamente de um D'Angelo Russell ou de alguém do time. Do tipo. E é um time que eu gostava muito, mas eu acho que tem, assim, Miles Turner é um cara que tem que melhorar mais para esse time alcançar o que pode alcançar. O Miles Turner teria que estar entregando aí uns 20 e poucos pontos por noite regulares. Então podia ser outra opção de troca, né? O Turner ou o Sabonis, porque parece que não casa os dois jogando juntos. Não, até porque o Sabonis não arremessa. O Sabonis, ele só passa a bola bem. A única coisa que ele faz bem é passar a bola. O Sabonis seria interessante trocar, mas eu não vejo quem que... exato, também pra não conseguir nada em volta, daí também não adianta. Pois qual o mercado do Sabonis? Eu não vejo. Então, mas eu acho que esses dois são os meus principais destaques negativos, mas eu queria deixar aqui só uma menção honrosa pro Nets, que o Kyrie, olha... pode falar o que quiser do jogo de 50 pontos dele na inauguração, pode falar o que quiser, pode mostrar, olha, o vídeo de melhores momentos do Kyrie é alucinante. Fora isso, ele não ajuda nenhum time, parece. Ele já foi um jogador sensacional na época do Cavs. Hoje parece que ele quer ser o cara que vai resolver tudo e ele acaba tirando os outros jogadores do time do jogo. Ele faz umas jogadas que não dá pra entender, ele cruza a quadra já pronto pra arremessar, ele não envolve os outros jogadores, ele é um armador, ele devia estar envolvendo os outros jogadores muito mais, ele está tentando carregar isso nas costas e ao mesmo tempo ter os problemas de humor. Já tem gente do próprio time dele, ele acabou de começar a jogar com eles, e já tem declaração dos jogadores do time falando que é difícil lidar com as alterações de humor do Kyrie. Então, foi uma reportagem que saiu ontem, né, da Jack Mullihan, ou terça-feira, que é uma das principais repórteres lá da NBA, repórter da ESPN, que é isso que o staff, né, toda a comissão técnica e dirigentes dos Nets estão preocupados já com a repentina mudança de humor do Kyrie. Uma hora ele tá feliz, outra hora ele não fala com ninguém, e isso sem precisar acontecer nada. Pra mim, eu até brinquei com outro amigo, eu falei, o Kyrie Irving é o Antonio Brown da NBA. Pra quem acompanha a NFL sabe a dor de cabeça que o Antonio Brown dá, e por isso que agora tá sem time. Dois jogadores com talento sensacionais. Falando do Kyrie, ele, em termos de conseguir o seu próprio arremesso, na minha opinião, não tem ninguém melhor que ele na NBA. O Curry, ele e o Curry, acho que são juntos ali os jogadores para criar o próprio arremesso que tem as melhores habilidades, e eu acho que o Kyrie é um pouco acima do Curry, porque a infiltração do Kyrie é melhor que a do Curry, né? A finalização é sensacional. O arremesso de 3 dele é quase tão bom quanto o do Steph. É chocante. Não tem o mesmo range, né? Mas é um talento magnífico, exato. Um dos melhores talentos da história da NBA, sem exagero algum, que a gente vai perdendo aos poucos por causa dos problemas mentais. Fica até aquele negócio que você não sabe até onde dá pra fazer piada ou não. Não tem problema nenhum, porque ele não vai escutar a gente não vai... Você que pensa, o Kyrie é um dos fiéis. A gente não vai fazer com que o Kyrie se mate por causa disso ou não. Mas você vê, quem sabe, às vezes o cara pode ter um problema mesmo, não é só uma mala, é um problemático ali que... Parece ser, na verdade. Que não tem ideia do que é da vida, né? Não sabe o que é uma pena. E agora, voltando pros destaques negativos, eu tinha separado exatamente os mesmos, Kings, Pacers e Warriors, né? Que foi realmente o que mais chamou a atenção de cara. Eu lembrei de outro agora, um que eu apostei, eu falei que era uma aposta, mas ao mesmo tempo era uma torcida que fosse pros playoffs, que era o Chicago Bulls, e meu Deus, é uma porcaria esse time ainda. A única coisa legal foi ver o Kobe White jogando, teve algumas partidas muito boas do armador calouro lá de Chicago, né, ele veio da Universidade da Carolina do Norte, aquela cabeleira toda, o que torna ainda mais legal assistir o jogador. Eu sempre, quando tem alguma coisa exótica, eu acho mais legal do que cara normal, mas enfim. O Lavin, que eu vinha com a aposta de poder ser um cestinha da temporada, ainda pode, mas puta, o cara também que prejudica demais o seu time. Nossa, arremesso com muito tempo no relógio,
não trabalha a bola, não se mexe também, que tá sem a bola. Então, para divergir um pouco aqui, e acho que é válido dizer, pelo menos para mim que esperava um pouco desse time, talvez outras pessoas já não acreditassem muito, o Bulls é sim um destaque bem negativo. Eu concordo. Não começou nada bem e o Zach LaVine também é um cara que tem um potencial absurdo. O primeiro passo dele, a velocidade, a aceleração dele, a explosão é sensacional. Ninguém na liga consegue acompanhar ele quando ele está concentrado, mas ele tem a capacidade dele de tomada de decisão é horrível. Horrível, péssimo. O último destaque aqui que eu queria dar, eu lembrei agora também, daí é de um jogador que, porra, como eu gosto de ver quando o cara, todos nós gostamos, né, que a gente que gosta da NBA quando surgem novos talentos, e foi ver o Ja Morant jogando. Puta que pariu, olha, muito animador, ele é um armador alto, muito atlético, as pessoas comparam ele ao Westbrook, ele não é tão forte que nem o Westbrook, pode ainda desenvolver mais massa muscular porque é muito novo, mas com uma rapidez e com um controle de bola muito bom. A partida entre Grizzlies e Nets, eu pude assistir o último quarto e a prorrogação, onde ele jogou ali cara a cara com o Curry, os dois se desafiando, um fazia cesta de um lado e outro do outro. De novo, mesmo todos os problemas do Curry, a gente sabe o talento sensacional que ele é, como a gente acabou de falar aqui. E o Ja Morant encarando isso, e o jogo se foi por prorrogação, porque estava empatado, o Nets estava vencendo a partida por 2 pontos. O Ja Morant fez uma infiltração sinistra, linda, finalizando de mão esquerda, e daí no ataque do Nets, no último segundo, ele deu um toco perfeito no Curry também. Então, além de ser um jogador ótimo no ataque, também parece ser muito bom na defesa. Dos jovens, foi o que mais me encantou nessas primeiras semanas. Então, pra mim, vai ser o meu destaque aí dos calores, só pra finalizar. Rê, tem algum calor aí que você quer dar um destaque final? Seria o mesmo. O Ja Morant tá jogando muito. Se bem que não é só ele, eu vou mencionar um outro aqui de passagem. Mas o Ja Morant tá jogando demais mesmo e é um dos motivos de eu adorar assistir esse time do Grizzlies. Ja Morant e Jaren Jackson Jr. Muito legal no mesmo mesmo. time, meu Deus. Se alguém torce pro Memphis aqui no Brasil, deve ser... 4 pessoas. Deve estar feliz, porque é bacana ver esse time jogar. Demais. E o outro destaque que eu vou dar aqui tem um de passagem, Tyler Hero, adoro assistir ele jogar, adoro, o cara tem uma confiança bizarra. Ótimo arremessador. E cria o próprio arremesso, vai pra cima de quem for, eu tô adorando. E o Kendrick Nunn, meu Deus, o que tá jogando o Kendrick Nunn, cara, era o cara que ninguém via. Ele ficou 4 anos na faculdade, né? Ficou 1 ano na D-League, chegou agora. Meu Deus, que absurdo que ele tá jogando. Olha, não tem nem como... Não tem palavras pra descrever o que esse cara tá fazendo pelo time do Heat agora. Pra finalizar aqui, agora o nosso vídeo analisando essa primeira semana da NBA, nós vamos falar dos times que a gente acha que podem surpreender ainda nessa temporada, que não começaram bem. Cada um vai dizer um time que pode ter, não precisa necessário ter começado mal, mas que não tá... Que não é cotado como um dos favoritos, né? Mas que pode chegar... Quem que é o time que você acredita que ainda pode surpreender? Pra mim, eu acho que eu já dei a dica agora nos meus destaques, porque é impressionante esse time. Como é um dos times que eu tô mais gostando de assistir, me empolga toda vez, é o Miami Heat. O que esse time tá fazendo é um absurdo. Eu não acreditava que pudesse ser tão bom reunir todos esses jogadores e o que eles estão conseguindo. O Eric Spoelstra, olha, eu já tive ele como um dos técnicos mais superestimados da NBA e ele tá me conquistando cada jogo. A rotação defensiva deles é muito boa, eles jogam muito bem na defesa. Eles têm o Bam Adebayo, que é um dos melhores jogadores defensivos. Pode ganhar o prêmio de melhor jogador defensivo da temporada. Meu Deus, o que ele tá jogando é uma covardia. Queria ter apostado nele. Nossa, Tyler Hero, que a gente acabou de falar, o Hulk, novato, jogando demais, arremessando. A confiança dele é o principal, porque com esse tipo de confiança você pode se tornar um dos melhores jogadores da NBA. O jogo dele tem que se desenvolver mais ainda, com certeza. Mas ele tem a confiança, ele se segura na defesa, ele joga com estilo Westbrook, ele tá em toda a bola, em todo lance, ele não quer saber, ele compete por competir. Me empolga muito. O arremesso dele é sensacional. Kendrick Nunn, o que esse cara tá fazendo de armador é um absurdo. Arremessando muito bem, criando muito bem, passando a bola bem. O Justice Winslow não tá entregando ainda tudo o que precisava e você nem percebe. Nem se percebe porque esse time
tem mais do que peças suficientes para cobrir. A defesa deles com Justice Winslow, Bam Adebayo, Jimmy Butler, isso é uma coisa para parar qualquer equipe por aí. E eles têm muitas peças que eles podem trocar e colocar outros no lugar sem ter problema, sem perder muita coisa. De arremesso, por exemplo. Se quiser, se o Tyler Hero não tiver num dia bom, o Kendrick Nunn pode estar. Se o Kendrick Nunn não tiver, o Justice Winslow pode estar. Se não, o Jimmy Butler. Se não, o Goran Dragic. Se não, o Myles Leonard. Myles Leonard, por falar nisso, que também está jogando bem na defesa esse ano. Se não for o Myles Leonard, tem o Olynyk. É impressionante a quantidade de peças que eles têm que pode substituir sem problema. Um tem um jogo bom num jogo, outro tem no próximo, e eles vão trocando. Esse time, o ritmo que eles têm no ataque é um dos mais divertidos de assistir. Eles jogam com agressividade, eles vão pra cima e eles passam a bola rápido, eles passam bem, tem movimentação, é cesta o tempo todo. Eles não pensam em outra coisa, é só agressividade. Um time na defesa também, muito ativo, consegue roubar de bola, consegue forçar turnovers. É um time que me agrada muito. Infelizmente, sendo realista, eles não estão entre os que estão competindo pelo título, porque tem muitos jogadores novos, eles ainda, você percebe que no jogo, os jogos que eles estão disputando no final do jogo, eles começam a ficar um pouco mais nervosos, eles erram um lance livre, eles fazem coisa que não deveriam fazer, então tem ainda o lado negativo, tem que se desenvolver isso daí e tudo, mas olha, num dia bom, eles conseguem vencer qualquer time dessa liga. E é impressionante isso. Me impressionou de uma maneira que eu não esperava. Um time que também está surpreendendo positivamente, está ali coladinho com o Heat, também na Conferência Leste, é o Boston Celtics, que eu também esperava menos. Estava com medo que não desse certo o entrosamento desse time. Sabia que a química ia melhorar com o Kemba Walker no lugar do Kyrie, porque o Kemba é um líder nato, coisa que o Kyrie não é, totalmente ao contrário. Mas finalmente esse time começa a dar sinais daquele Celtics de 2-3 temporadas atrás, quando o Isaiah Thomas era o líder e o Brad Stevens era possivelmente o melhor treinador da NBA. O Jason Tatum volta a mostrar que é um dos principais jovens da liga. Noite passada, na quarta-feira, dia 30, o time estava perdendo por 18 pontos para o Milwaukee Bucks em casa, não baixou a cabeça, continuou jogando e virou a partida, ganhou com autoridade dentro do seu estádio. A torcida em Boston ficando maluca, né? Uma das principais torcidas mais ativas da NBA, lá no TD Garden. Então, pra mim, o Celtics... O Robert Williams é um cara que gosto muito, o pivô, não é um cara muito alto, mas muito raçudo, né? Que defende bem, dá muitos tocos, protege bem o aro. Então, eu acho que o Celtics pode sim brigar no topo do leste, principalmente porque a gente não falou aqui desse time, então, mas o Bucks tá um pouco abaixo do que a gente esperava. Eu acho que o Sixers dá sinais de que é o principal candidato ao título no leste. Mas você falou, é difícil imaginar que o Heat tenha chances ao título e no Boston é a mesma coisa, é difícil imaginar chances de título. Mas se o Bucks não atingir todo o potencial e, sei lá, acontece durante os playoffs o Sixers é eliminado pra alguém. É difícil imaginar, mas acontece. Ou o Sixers chega na final contra o Celtics e o Embiid tá machucado. Exato. Ou Tobias Harris todos aqueles problemas que a gente acha que o Sixers pode ter de não ter espaçamento e não ter quem decida os jogos e todos os jogadores do Celtics arremessam bem, Kemba, Brown, uma dificuldade Tatum. É que o matchup, né, o confronto entre Celtics e Sixers é muito favorável pro Sixers, porque o Celtics não tem uma proteção de aro boa e vai defender o Joel Embiid e o Al Horford aí, né? Exato. Mas eu tô dizendo que eu não acho impossível Celtics e Heat chegarem em final de conferência e eventualmente vencer a conferência. Daí pra ganhar de alguém da Conferência Oeste, daí já é outra história. Mas enfim, então o meu destaque aqui é o Celtics. Eu acho que o torcedor de Boston deve estar bem animado. O Gordon Hayward voltando a jogar bem de novo. Teve uma lesão seríssima, a gente sabe que demora para pegar no tranco, como a gente viu com o Paul George. Então eu acho sim que esse time do Celtics é melhor do que eu esperava e coisas boas podem acontecer lá em Boston. Mas beleza, galera? Esse foi o nosso apanhadão geral aqui, né, esses primeiros 10 dias de NBA, é isso, né? Foram hoje, 10 hoje dias. Dia 31, completa o 10º dia. Isso. E a liga tá cumprindo aquilo que a gente acreditava, aquilo que prometia, que vai ser muito equilibrado e o nível vai ser muito alto. A gente só espera, como sempre, como eu falo aqui nos vídeos, tanto da NBA e da NFL, que lesões não aconteçam, né? Já teve esse baque do Curry, que é um saco, é uma pena.
Mas torcer pra não agravar o ombro do Anthony Davis, senão exato, isso vai ser uma exato, perda enorme. Lesões vão acontecer, uma temporada muito, muito grande, mas lesões sérias é o que a única coisa que a gente torce realmente pra não acontecer. Eu falei, a gente torce contra o Lakers, a gente admite, nós dois não gostamos do LeBron, mas não torcemos pra ninguém se machucar, que a gente quer ver as equipes no seu nível técnico e físico mais alto, jogando em condições iguais umas contra as outras e o melhor sendo campeão. Certeza. Então nos acompanhe, obrigado pra você que nos acompanhou essa série de vídeos, e se você curtiu, dá o seu like, vamos continuar falando bastante de NBA aqui no canal, então fique atento aí que toda semana um vídeo deve aparecer analisando qualquer aspecto dessa liga maravilhosa, beleza? Obrigadão de novo e até a próxima. Isso aí, valeu!